Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco, que tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, você vai lembrar dele. Atleta revelado no Desportivo Brasil e com boa passagem pelo Flamengo, hoje pertence ao Istambul Başakşehir. A equipe turca não quis abrir conversas com o Vasco, entendendo que o Léo tem papel importante por lá. Já Andrés Gomes desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira e falou como atleta do Vasco. Ele disse que está muito bem fisicamente, apesar de sentir uma dor no quadríceps. Já o Vasco da Gama tem interesse em contratar Luan Cândido, você lembra dele? Lateral esquerdo formado na base do Palmeiras, negociado com a Europa, voltou para o Red Bull Bragantino, onde perdeu espaço nessa temporada, acabou se mudando para o Grêmio, onde também não deu conta do recado. A informação que eu tenho é de que o extracampo do Luan Cândido tem atrapalhado sua performance dentro das quatro linhas. Já o Vasco da Gama vai receber 4,5 milhões de euros fixos por João Vitor. Serão 2,5 milhões de euros à vista e o restante pago em 3 parcelas, zagueiro que desembarca nesse sábado em Moscou para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, está na Europa em busca de mais contratações. Depois de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, o Vasco ainda tenta a contratação de Jean Onana, pelo menos o que garante a imprensa turca. Esse é um volante camaronês de 25 anos de idade. Sobre Luan Cândido. Me perguntaram se o Luan pode parar no Vasco e eu tinha perguntado sobre quem é o empresário dele. Esse aí desistiu de jogar bola, tinha tudo para ser um baita jogador, mas não quer mais nada, tá? Não é opinião, eu ia falar apuração, mas não é apuração. É opinião de alguém que conviveu com ele durante alguns anos da carreira dele. Vou repetir, esse aí desistiu de jogar bola, tinha tudo para ser um cara muito bom. A expressão que a pessoa usou tinha tudo para ser um puta jogador, mas ele não quer nada com nada, tá bom? Cuesta no Vasco, é verdade a informação de que o time russo aumentou em 500 mil euros o salário? O Admar tá lá na Turquia, entre outras coisas, para resolver essa questão do Carlos Cuesta. Tendência é que ainda no final de semana tudo seja solucionado, tá bom? O Gelson Santana perguntando como é que tá o mercado do Vasco, 2 contratações importantes de colombianos, que eu acho que chegam para mudar o patamar do Vasco. O Carlos Cuesta atrás, jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado, a seleção colombiana que foi vice-campeã perdendo apenas para a Argentina na final, e o Andrés Gomes, que para mim chega para ser titular absoluto do time. Tá? O Atila Zapata, Jorginho, sabe me confirmar o salário do Lemos e do JV do Vasco? Seja qual for, o valor é alto. O João Vitor ganhava no Vasco lá na casa dos 700 mil reais por mês. É verdade, cara. Por exemplo, o Vasco não podia ter ido buscar o Igor Rabelo? Isso aí, Igor Rabelo, que foi pro Fluminense? Poderia. Só que ele não se encaixa, segundo eu conversei com uma pessoa do Vasco, no perfil que gosta o Fernando Diniz, que é um zagueiro construtor, um zagueiro rápido. Não é a característica do Igor Rabelo. Então, assim, Por isso o Vasco não pensou nesse jogador. O Vasco pensou em jogadores como? Vamos lá. Tolói, Mina e Carlos Cuesta. Carlos Cuesta é o jogador que o Vasco está sacramentando a aquisição. Ele vem com um empréstimo, já com o valor fixado, né, por metas e tal, alcançáveis, para que ele seja o novo zagueiro do Vasco. Destro, o jogador que vem para substituir o João Vitor, que está de saída para o CSKA. Vou falar logo da chegada, depois eu volto a falar da saída, né? O técnico Fernando Diniz aprovou o nome, eu vi só em vídeos. Os vídeos são bons, né? Os vídeos em relação ao atleta são interessantes, realmente. E ele é um jogador que o Vasco monitorava e viu agora uma possibilidade. Com a saída do João Vitor, abre essa possibilidade. Tolói, esquece, Vitor, não teve nenhuma negociação, né? Nenhuma negociação envolvendo o Rafael Tolói. Tá? Mas o Mina, sim, o Vasco chegou a procurar o Yerry Mina
E também, assim, tentar entender um perfil de mais liderança, né? Então, esse foi um perfil traçado pela diretoria do Vasco da Gama e, por isso, foi em busca desses nomes. E a Hermina, a coisa não evoluiu conforme o Vasco queria. E só para que vocês tenham uma ideia, toda a negociação, ela não se dá apenas naquele alvo. Existem outros alvos. Quer um exemplo? Quando o Vasco estava negociando com o Bruma, lembra do Bruma, o atacante que foi para o Benfica? Estava acertado com o Vasco praticamente e tal. O que aconteceu? O Vasco negociava paralelamente com outros jogadores. Um deles, o Nuno Moreira, que hoje está com a gente. Entendeu? E hoje tem que chegar exatamente, o Eric, é pegar a camisa e jogar. Não pode ter outra conversa. Então, assim, o Bruma foi pro Benfica. Pô, foi livramento, ele não tá jogando bem lá. Legal, bacana, problema do Benfica. Mas o Vasco já tinha um plano B ou um plano C. Na verdade, não é A, B ou C, mas tem 3 planos. Sempre tem 3 frentes de batalha. Não deu uma, deu outra. E as 3 se equivalem. O Nuno veio e começou muito bem. Depois caiu, né? Mas acho que isso tem muito a ver também com a questão física. Cuesta é um jogador que tá vindo do Galatasaray. Ele tem 26 anos. Vou até mostrar a ficha dele aqui para vocês, ó. Jogador de 26 anos que... Cadê? Vamos lá. Colombiano, de 1,79 m. Não é alto para zagueiro, é verdade, não é uma função alta, mas Mauro Galvão não é nunca foi um zagueiro alto e era brilhante. Não estou comparando o Carlos Cuesta ao Mauro Galvão, mas ter inteligência e posicionamento, isso faz toda a diferença. Ele tinha contrato com o Galatasaray até junho de 2028, ou seja, mais 3 anos, e ele ele é cria do Atlético Nacional, passou pelo Genk, da Bélgica, e está no Galatasaray. Então ele vem para o Vasco pelo valor de 5 milhões de euros, que o Vasco não vai pagar à vista, e sim uma entrada e prestações, né? Então, é um jogador que o técnico Fernando Diniz aprovou, tá? Aprovou. Acho que ele é um jogador, pelo que eu vi... Fala, Samicão! Tamo junto, meu irmão! É um jogador que vai acrescentar, sim, ao Vasco da Gama. É um jogador que vai trazer mais qualidade técnica, destro, sabe sair para o jogo, conforme o técnico Fernando Diniz gosta. Tem 23 jogos pela seleção colombiana, nenhum gol marcado. Tem troféus, tem títulos na sua carreira que são expressivos, como... Aqui, ó, vou passar para vocês aqui, ó, os troféus que ele tem. Pelo Galatasaray, foi campeão da Turquia, foi campeão da Taça da Turquia. Na Bélgica, foi campeão da Taça da Bélgica, a Bélgica Super Cup Winner. Foi campeão colombiano e campeão também da Copa da Colômbia. São os títulos que tem esse zagueiro, que eu acho que vai ser um jogador interessante. Então, assim, vamos aguardar ele chegar, né? A negociação ter o desfecho, e conforme me disse até um diretor do Vasco no outro dia, e aí eu vou pegar a frase dele. O Vidalba é outro exemplo, né? Baita zagueiro no Cruzeiro. Boa lembrança, Robert. Eu só acredito quando o cara assinar. Lembra do Bruma? Foi essa comparação até que essa pessoa fez para mim, e eu falei, tem razão. Lembro do Bruma, é verdade. Lembro do Bruma. Então, acontece. E a CBF confirmou, né? O Vasco jogando com o Botafogo por conta dessa liberação do BEP às 9h30 da noite, no dia 27 de agosto, que é uma quarta-feira, e numa quinta-feira, dia 11 de setembro, o jogo Botafogo e Vasco, Newton Santos, também às 9h30 da noite. O Fluminense, nesse jogo de volta, ele joga na quarta, no dia anterior, no Maracanã, às 7 da noite. Mas o fato é que o Vasco não abriu mão de jogar em São Januário. Cara, ontem conversando com alguns amigos, até um grande amigo meu agente, né, o Bernardo German, e o próprio Rei Krause, ele estava no grupo lá do nosso Na Conta KTO, batendo papo, e falou, pô, Fabinho, mas o Vasco vai jogar em São Januário, vai abrir mão de jogar no Maracanã, ter a receita de bilheteria, de bares, de estacionamento, enfim, tudo que envolve um espetáculo, né, as lojas e tudo. E eu falei para ele, o problema é o seguinte, vamos fazer uma conta. Se o Vasco jogar no Maracanã, pagando todas as despesas, renda alta, receitas e tal,
cara, não vai trazer para casa 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Porra, meu irmão, eu duvido, mas vamos botar 4 milhões de reais, porque é só num jogo. Se o Botafogo mantivesse o da volta para o Maracanã ou o Newton Santos, é dele a renda. Ah, mas divide. Vamos fazer uma conta de 4 milhões limpos. O Maracanã joga uma pressão em cima do Botafogo, como joga em São Januário? Não joga. Cabe mais gente? Claro que sim, 3 vezes mais do que cabe em São Januário. Mas a pressão é maior jogando no território hostil. E essa é uma conta que se faz. Por quê? Chegando à semifinal, o Vasco vai faturar 9 milhões e 900 mil reais. Então faz sentido jogar em São Januário, mesmo que para menos gente. Faz, porque a pressão vai ser muito maior. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera.